Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, outras emissoras da rede progressista brasileira. Bom dia a todos, estou falando ao vivo de São Paulo. Hoje é sábado, 21 de setembro de 2019, 9 da TV Sounic, manhã fria em São Paulo, com ameaça de chuva, vento frio. Vejam que mudança de temperatura. Antônio Parisi, bom dia. Bom dia, Antônio Parisi, bom dia a todos. Vamos chegando, vamos entrando, vamos tomando os seus lugares. Júlio César Ribeiro, campeão da TV Ana Teixeira. Bom dia, bom dia, bom dia. Vejam só, estou de casaco e cachecol hoje. Rita Stakers, Marco Schneider, Shabbat Shalom, Anália Torres, bom dia a todos. Git Chaves para você também, para todos. Deise Ribeiro, de Belém do Pará. César, Carlos Alberto, Oliveira, Eugênio Ibiapina, bom dia de Brasília, bom dia. Ana Teixeira Lula, no Rio de Janeiro também, tempo fechado. Berlim, Ronaldo Brito de Berlim. A Gittentuk, Berlim, deve ser tarde agora em Berlim. Anália Torres de Belém, que está em Sampa. Maria Fátima, Nápoles, Goiás. O Brasil todo, brasileiros do mundo todo, aqui na TV Sounic. É o seguinte, ontem meus dois filhos estudam na Unesp. Ana Lúcia da Rosa, de Ushuaia, fim do mundo, o começo do mundo. Ronaldo Brito, em Berlim ensolarada. Santana Sandra, em Portugal. Está em Porto, chuvoso em Porto. Ales Blau, Berlim. Carlos Alberto Oliveira. Bom dia mundo, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estava dizendo que meus dois filhos menores estudam na Unesp. O Unesp está em estado de greve, com uma situação calamitosa. Meus filhos estavam se queixando, assim, pai, fala alguma coisa na TV Sounic sobre a Unesp. Ana Teixeira Lula. O que está acontecendo na Unesp, o que está acontecendo na USP. Chagas Carvalho, de Santo Amaro, bom dia. O governador João Dória está cortando verbas das universidades estaduais. Consequência, não há professores. FATEC também, frangalhos, de Júlio César Ribeiro. Não há professores se aposentam, não são substituídos. Os salários baixíssimos, de professor ganhando R$900 por mês em São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Pasmem, professores universitários, João Dória paga R$900 por mês. Viviane Dutra, bom dia. Carlos Henrique, bom dia. O que é isso? Que política é essa? É a política de destruição da universidade pública. Marli Fonteneles, muitos likes para você também. Iva Braga, Anália Torres. Então é isso aí. Qual é o objetivo dessa precarização da universidade pública? É partir para a universidade privada. É um discurso falacioso, um discurso mentiroso, de que não há dinheiro, o Estado não tem dinheiro, portanto a solução é privatizar, elitizar o ensino, que vai exatamente na contramão da história da Universidade de São Paulo. A universidade pública que orgulha o Brasil, aberta a todos, e que é aí que você forma os talentos, os educadores, os cientistas,
Se você restringe o ensino a uma só classe, que é a classe rica, a classe elite, você está desperdiçando talento, você está provocando prejuízo para o próprio Estado, para o desenvolvimento do Estado, que o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento do Brasil, depende fundamentalmente do ensino, depende fundamentalmente das universidades, é claro que depende de todo o ciclo de ensino, desde o primário até a universidade, mas a universidade é o estágio final, é onde você tem as pesquisas, é onde você tem o mundo, não é? O mundo à disposição para ser estudado. Essa política do governo João Dória de destruição das universidades públicas é criminosa e é criminosa contra o próprio Estado, contra todos nós. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. É inaceitável a tese de que não há dinheiro para o ensino público. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Vejam só a manchete da Folha de São Paulo. Corpo docente da USP, Unesp e Unicamp cai 11% em 4 anos. Crise econômica leva estaduais a não repor quem se aposenta. Professores temporários chegam a ganhar R$ 927 por mês, salário mínimo. Isso é salário de professor da USP, uma das universidades melhores do mundo. É a universidade mais premiada do Brasil, a primeira colocada no ranking brasileiro. Como é que pode pagar R$ 927 a um professor? O número de professores das universidades estaduais de São Paulo encolheu 10,9% nos últimos 4 anos, em grande parte devido à crise econômica. Mentira, devido à política de destruição da universidade pública. Começou há 4 anos e está continuando com João Dória. As instituições não têm feito a reposição dos profissionais que se aposentam ou pedem desligamento. A situação mais crítica é da Unesp, com perda de 20% do quadro. 3.826 professores em 2015 e 3.050 hoje. 800 professores a menos na Unesp. Como é que se pode dar um ensino de qualidade com essa falta de professores, com professores temporários? Tem a mesma qualificação e recebem salário de fome. Na USP, a redução foi de 7% e na Unicamp de 5%. Como a quantidade de alunos não diminuiu, USP e Unesp passaram a contratar temporários. O salário deles parte de R$ 927 para uma jornada de 12 horas semanais. Segundo a Associação dos Docentes da USP, há 23 professores sob essas condições. Mesmo com contratos emergenciais, a promessa de manter todos os cursos, atividades de ensino, pesquisa e extensão têm sido prejudicados, dizem alunos e professores. Isso é uma política de elitização da universidade pública. Esse é o caminho para transformar a universidade pública em universidades privadas. O que é um crime contra o próprio Estado de São Paulo. Os paulistas elegeram esse governador destruidor do ensino, destruidor da universidade pública. É impossível não haver verbas para a universidade pública no maior estado do país. Como é que o governador Flávio Dino do Maranhão, o estado mais pobre, um dos mais pobres do Brasil, consegue pagar 5 mil por mês para professores? E o estado de São Paulo não consegue remunerar bem seus professores universitários, repor os professores necessários. João Dória está destruindo o futuro do estado de São Paulo, não só as universidades. Destruir as universidades públicas é também destruir o futuro de São Paulo, o futuro do Brasil. A Unesp está em estado de greve e esse movimento deve continuar. Portanto, não só
não são só as universidades federais atingidas por essa política de elitização do ensino, contrária aos interesses do Brasil. É também o governo estadual de João Dória. Delação põe Aloysio em papel central de propinas ao PSDB. Em acordo de delação com a Lava Jato, a cúpula do AS colocou o ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes em papel central na coordenação de pagamentos de propinas para campanhas do PSDB, entre as quais a do senador José Serra, presidência da República. Em 2010, a proposta de colaboração do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, na qual Tucano é mencionado, consta do material vazado ao The Intercept Brasil e analisado com a Folha. Política israelense rumo ao centro, escreve Jaime Spitzkovsky. Ao apostar na direitização mais intensa nas eleições, Benjamin Netanyahu abriu um flanco, de onde veio seu maior desafio. Seu principal rival, Benny Gantz, tenta isolá-lo e catalisar o emergente sentimento centrista. Outro supermercado de São Paulo foi cenário de tortura. Homem foi amarrado e recebeu choques elétricos em 2018. Torturadores são seguranças terceirizados do Extra no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Este é o segundo caso conhecido somente porque foi filmado, provavelmente pelos torturadores. Quem é que vai filmar a tortura? É um caso, tivemos outro caso recente também em supermercado. Eu pergunto, é uma decisão dos seguranças torturarem ou eles recebem uma ordem das suas empresas de proceder dessa maneira? E essas pessoas torturadas são pessoas que roubaram comida. Um roubou chocolate, outro roubou um pedaço de carne para comer e foram torturados pelo segurança de empresa terceirizada. Essas empresas de segurança são comandadas por ex-policiais, dentre eles ex-torturadores. Essa é uma política da empresa de torturar quem é pego roubando no supermercado, ou é uma decisão do segurança? Isso tem que ser investigado a fundo. A tortura é proibida pela Constituição. A tortura é um crime inafiançável, imprescritível, é um crime hediondo. Não podemos conviver com esse tipo de coisa. Seguranças que são tão pobres quanto o pobre que roubou a carne, torturam-no da maneira como se torturava no DOI-CODE. A diferença é que no DOI-CODE ninguém filmava e agora as torturas são filmadas. Não podemos conviver com esse clima horroroso. Jovens saem às ruas em todo o mundo pelo clima. Centenas de milhares de jovens saíram às ruas ontem para o Dia Mundial de Protestos diante da crise do clima. Nova York, que recebe a Assembleia Geral da ONU na próxima semana, teve um dos maiores atos com a participação da ativista sueca Greta Thunberg. Sobre o Globo. Para afastar risco de paralisia, governo libera 8 bilhões e 300 milhões. Educação, Economia e Defesa são os ministérios mais beneficiados pela medida. O governo anunciou a liberação imediata de 8 bilhões e 300 milhões do orçamento que estavam bloqueados. A quantia é considerada suficiente para evitar a interrupção da prestação de serviços. A liberação foi possível graças à melhora na arrecadação de impostos e também às receitas extraordinárias. Os ministérios mais beneficiados foram Educação, Economia e Defesa.
Editorial: não existe base legal para a CPI da Lava Toga. Merval Pereira: voto de centro vai decidir a eleição. Olha aqui as fotos dos protestos pelo clima no mundo todo. Miriam Leitão: Guardiões da Floresta, índios estão sozinhos. Crise da minoria, escreve Merval Pereira. O mundo político está tão virado de cabeça para baixo que há um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação da chamada CPI da Lava Toga, barrada no Congresso. A dita CPI pretende justamente investigar ministros do próprio STF. O sorteio eletrônico escolheu para relator o ministro Gilmar Mendes, que já revelou sua posição em entrevista recente. Se for parar no STF, essa CPI não passa, porque é inconstitucional. Uma crise na relação dos poderes foi logo substituída por outra. A permissão do ministro Luiz Roberto Barroso para que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão nos gabinetes do senador Fernando Bezerra e de seu filho provocou o início de crise institucional envolvendo os três poderes da República. O Congresso se queixa da invasão de seu território. O presidente Bolsonaro ficou em situação delicada, pois ao mesmo tempo em que não quer ser identificado como opositor da Lava Jato, não pode jogar às feras seu líder, um dos principais sustentáculos da improvisada base partidária e, sobretudo, coordenador da tentativa de aprovar o nome de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. Também o ministro Sérgio Moro entrou na roda, pois a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e a ação policial é vista como retaliação contra o Congresso, que trabalha para esvaziar a Lava Jato e, sobretudo, o pacote anticrime de Moro. Bolsonaro não quer ficar marcado como um presidente que persegue a Polícia Federal e a Lava Jato para ganhar um jogo político em favor de seu filho. O problema de Bolsonaro é que seu governo não tem uma base parlamentar organizada, como frisou várias vezes o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa decisão de não formar maioria legislativa estável faz parte do que o cientista político Otávio Amorim Neto, professor da FGV, chama de estratégia minoritária de Bolsonaro, que trabalha com maiorias ocasionais, enquanto tenta formar uma base de aliados fiéis. Aspecto distintivo dessa estratégia é o modo de comunicação com a população que apela quase que exclusivamente a nichos específicos do eleitorado e enfaticamente exclui outros. Para Otávio Amorim Neto, a estratégia almeja apenas ter votos suficientes para chegar ao segundo turno e empalmar um novo mandato a partir de uma campanha radicalmente negativa contra seu adversário. Destruir o adversário, conquistar a maioria para ir ao segundo turno. E no segundo turno apelar para o nós contra eles, ou eu ou o PT. Essa é a estratégia de Bolsonaro. A alta fragmentação do sistema partidário beneficia, à medida que vários candidatos à presidência surgirão, dispersando os votos do centro. Os partidos de centro poderão formar amplas coligações eleitorais, tendência que só deverá se consolidar após as eleições municipais de 2020, o que corresponde justamente à estratégia abordada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele considera que os extremos, a esquerda e a direita, têm cada um 25% do eleitorado, e essa grande massa do centro definirá a eleição.
O professor Otávio Amorim Neto avalia que, se o adversário for um candidato de esquerda radical, muito provavelmente Bolsonaro vencerá. Se for de centro, o resultado dependerá da reação do eleitor centrista. A eleição nos Estados Unidos terá influência importante, especialmente se Trump não for reeleito. Sua derrota sinalizará que a onda de populismo de extrema-direita terá perdido impulso. Por Bolsonaro ter se associado excessivamente a ele, a derrota de Trump será lida como derrota do presidente brasileiro. O Brasil ficará isolado em Washington e na Europa, transformando Bolsonaro num oneroso passivo aos olhos de importantes setores das elites nacionais. Inversamente, se Trump for reeleito, Bolsonaro ganhará fôlego eleitoral. A tática, tanto de Trump quanto de Maduro na Venezuela, tem sido atacar eleitores centristas, como Bolsonaro vem fazendo aqui. A diferença significativa é que no Brasil o voto é obrigatório, ao contrário dos Estados Unidos e da Venezuela. A combinação de agressão permanente às sensibilidades do eleitor centrista com voto obrigatório não favorece a reeleição de Bolsonaro, pois é justamente este eleitor quem decidirá a eleição. Não existe base legal para a CPI da Lava Toga, editorial do Globo. Também a tentativa de se instalar comissão sobre vazamento na Lava Jato não tem lastro na lei. Andréa Pachá escreve: censura nunca mais. Divergências morais e religiosas são naturais em sociedades democráticas. Avanços e retrocessos, reações, indignações e preconceitos coexistem, nem sempre pacificamente. Vez ou outra, o judiciário é chamado a decidir conflitos típicos de grupos dissonantes, especialmente aqueles que dizem respeito à liberdade de expressão e à diversidade. Da utilização de símbolos sacros em desfiles de escolas de samba, passando por exposições com temática LGBTI, até discussões sobre conteúdos de obras literárias e cinematográficas. Faz parte do jogo democrático a disputa pela hegemonia de valores na vida em grupo. A atuação estatal se dá para estabelecer critérios objetivos de balanceamento entre direitos. Nesse sentido, o STF tem garantido de forma intransigente a liberdade de manifestação de pensamento. Nem poderia ser de outra forma. A existência do ser humano está intimamente relacionada a seu direito de livremente pensar, criar e expor suas ideias. A violação desse direito seria a negação da essência da humanidade. As tentativas de censurar a liberdade de expressão têm sido pela ação da justiça. E ainda que vez ou outra alguma decisão em sentido contrário seja tomada, os recursos solucionam o impasse. A Amazônia une o Brasil, escreve Diego Casais, também no Globo. O coração do Brasil está pegando fogo. Isso é de enorme importância para o mundo todo. Não podemos proteger o clima ou impedir a crise de extinção se não protegermos a Amazônia. Nossa floresta é lar de 10% das espécies do planeta. Produz 20% do nosso oxigênio e suga e armazena mais poluição do que qualquer outro lugar na Terra. Essa floresta mágica é o que literalmente nos mantém vivos. Milagrosamente, proteger a Amazônia também pode ser um antídoto para a polarização política que assola o Brasil desde 2013. Na Avaaz,
Queríamos saber como as duas pontas do espectro político e religioso têm se relacionado com a Amazônia durante o recente pico de desmatamento. O que encontramos nos surpreendeu e nos inspirou. Em uma pesquisa conduzida pelo IBOP, descobrimos que 96% dos eleitores de Jair Bolsonaro querem que ele aumente as medidas para deter o desmatamento ilegal na Amazônia. Num levantamento similar junto a deputados federais, desta vez encomendado ao Demodata, 80% dos entrevistados com laços estreitos com o agronegócio afirmaram estar receosos de que o desmatamento ilegal da Amazônia coloque em risco os negócios e a imagem do Brasil. Diego Casais é coordenador de campanhas da ONG AAS no Brasil. Nosso discurso na ONU, escreve Marcos Azambuja, diplomata, ex-secretário-geral do Itamaraty. A Assembleia Geral das Nações Unidas se reúne a cada setembro em Nova York, há mais de 70 anos. E nessa grande festa da diplomacia mundial, o Brasil é sempre o primeiro orador. Depois de nós falam os Estados Unidos. Fomos escolhidos lá atrás para esse papel prestigioso porque tínhamos sido membros fundadores da organização, porque a América Latina era então o maior grupo regional e nós o maior país da região, porque havíamos sido combatentes vitoriosos na Segunda Guerra Mundial e porque nosso então representante era Oswaldo Aranha, ao mesmo tempo um estadista e um cavaleiro de fina estampa. Quem fala na abertura sabe que a sua audiência é literalmente global. É escutado hoje pelos representantes dos atuais 193 países membros e pelos dirigentes dos principais organismos internacionais. Os grandes meios de informação estão presentes e atentos. Às vezes, ao longo dos anos, temos cometido erros de julgamento e avaliação sobre como víamos o mundo daquele momento. E não seriam poucos os parágrafos de discursos nossos anteriores que seria hoje caridoso por esquecer. Não há nada escrito que nos assegure que esse privilégio deva perdurar. A cada ano, o Brasil, pela moderação de suas posições, sobriedade de seu comportamento e fidelidade aos princípios e procedimentos inscritos na Carta de São Francisco, readquire o direito de continuar a ser o país que dá o tom aos debates e que expressa, em primeiro lugar, esperanças e preocupações que costumam ser depois amplamente compartilhadas. Era bom que continuasse a ser assim. Temos ofendido, contudo, em datas recentes, gregos e troianos, e praticado uma diplomacia a um só tempo ingênua e temerária. Vamos ser ouvidos agora com uma não pequena dose de desconfiança por algumas grandes potências e por vários países islâmicos, pelos governos de países de orientação esquerdista ou populista em todos os seus matizes, por mulheres que passaram o frescor da mocidade, pelas ONGs que atuam na proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, e por todos aqueles que defendem ou integram alguma minoria sexual. É muita gente junta. Todas as ofensas recentes não nos renderam nada, e o custo não tem sido pequeno. O mundo, convém lembrar, tem uma certa ideia do Brasil, que não é, em seu conjunto, uma ideia desfavorável. Existe hoje alguma perplexidade sobre o país em que o Brasil parece ter se transformado. A nossa tolerância quase anárquica agora parece vestida de zelo religioso. A aceitação risonha da diversidade substituída pela imposição de normas rígidas e arbitrárias.
o sentido do humor abandonado por um estreito sectarismo. O mundo anda com saudades do Brasil. Vamos ver como os nossos atuais cozinheiros preparam o discurso do dia 24. Ajudei a escrever vários deles em anos passados. Costumavam ser obras de diversas mãos e tendências. A redação podia ficar menos elegante, mas havia no fim um claro ganho em sabedoria. Pelos motivos errados, vamos ser ouvidos agora com mais atenção do que costuma acontecer. E não excluo que tenhamos uma audiência menos numerosa e seguramente menos receptiva do que em oportunidades anteriores. Não tenho conselhos a dar a quem agora prepara a nossa fala. Apenas gostaria de lembrar a sempre atual e oportuna advertência, feita algum dia a dois porcos espinhos inexperientes sobre como fazer o amor. Que tivessem muito cuidado. Marcos Azambuja, ex-secretário-geral do Itamaraty. Nosso discurso na ONU. O mundo está com saudades do Brasil. Eu também. Não é esse o Brasil onde eu cheguei em 1958. Não é. Não é. Era um Brasil cheio de esperança. Era um Brasil pensando no futuro. Agora é um Brasil que pensa no passado, que quer voltar, não o Brasil, o governo quer retornar o Brasil a um período truculento, ao pior período da nossa história. Que saudade do Brasil. Que saudade do Brasil. Delator gravou conversa com assessor de Bezerra. A Polícia Federal obteve a gravação de uma conversa entre o operador financeiro e delator João Carlos Lira e Irã Padilha, ex-assessor do senador Fernando Bezerra Coelho, atual líder do governo Bolsonaro e alvo de operação deflagrada na quinta-feira. Na conversa, ocorrida em fevereiro de 2017 e gravada pelo próprio delator, Lira cobra Padilha sobre pagamento de um empréstimo milionário que ele e um outro operador, Eduardo Leite, haviam feito a Fernando Bezerra nas eleições de 2014. Leite também fez delação premiada. Lira era operador de repasses milionários de propina de empreiteiras com contratos no Ministério da Integração Nacional, na época em que Bezerra era ministro, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo as investigações, o empréstimo de R$ 1.700.000 seria pago pela OAS, mas isso acabou não ocorrendo por causa dos efeitos da Operação Lava Jato. Lira, então, teve que cobrar do próprio assessor do senador, que havia sido responsável por receber os pagamentos. Aspas, na reunião da qual participaram apenas o depoente e Irã Padilha, o depoente cobrava a Irã Padilha o montante devido por Fernando Bezerra de Souza Coelho, em relação ao empréstimo concedido pelo depoente e Eduardo Freira Bezerra Leite, no valor de R$ 1.700.000 nas eleições de 2014. Nessa reunião, o depoente apresentou para Irã Padilha uma planilha com diversas simulações da correção do dinheiro. O Globo teve acesso à transcrição do áudio de 20 minutos, feito pela perícia da PF. Lira e Padilha falam sobre marcar o encontro com Fernando Pai, sem a presença de outras pessoas. E o operador financeiro questiona o assessor sobre a taxa para o pagamento dos valores.
O diálogo é o seguinte: Lira, eu fiz 1,5, 2, 2,5, 3 e 3,5. Padilha, certo. Lira, certo. Aí eu quero que o senhor diga, João, o que é justo? Padilha, certo. Lira, certo. Aí não tem arrudeio, entendesse, Irã? Se você disser, João, 1,5, 2, 2,5. Padilha, estou entendendo. Em seguida, eles conversam sobre locais para os pagamentos. E Lira questiona se São Paulo não seria arriscado pelo fato de ter que se identificar na entrada dos prédios empresariais. Padilha afirma que não deseja se envolver diretamente no assunto dos pagamentos, porque já estaria com os braços cansados. Lira, mas se não for, o senhor diz onde seria. Padilha, claro. Lira, e até o final de fevereiro ele arrumava os 500. Padilha, isso. Aí eu não quero me envolver, entendeu? Eu já me sacrifiquei demais, o braço cansa. Lira, eu sei disso. Aos 10 minutos do áudio, Lira questiona Padilha sobre o encontro com Fernando Pai. E quem participaria da reunião? Fernando Pai ou filho? Padilha, que é o pai. Lira, eu e ele, né? Padilha, é. Lira, não vem nada de advogado essas coisas não. Padilha, não, que eu saiba não. Ao fim da conversa, Padilha se compromete a marcar o encontro com Fernando Bezerra e avisar a João Carlos Lira de uma data. Esse encontro, segundo o delator, acabou não acontecendo efetivamente. Flávio recorre ao STF para suspender a investigação novamente. Esse Flávio, claro, é Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a investigação sobre peculato e lavagem de dinheiro. O procedimento está no Ministério Público do Rio desde o ano passado e apura suspeita de rachadinha, como é conhecida a devolução de parte dos salários. A reclamação foi sorteada para o ministro Gilmar Mendes. Flávio Bolsonaro deu-se mal nesse sorteio. Deu-se muito mal. Pegou logo Gilmar Mendes. Depois da explosão da refinaria de petróleo na Arábia Saudita por drones, o Planalto lança edital para comprar 3 sistemas antidrones avaliados em 739 mil cada um, contra ameaças e bisbilhoteiros. Para conter ameaças concretas à presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional quer comprar 3 sistemas de proteção contra drones, no valor de R$ 739 mil cada, junto com treinamento de 9 funcionários, também previsto no edital. O valor total na melhoria da segurança do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão supera 2,2 milhões. Mas será que alguém vai mandar um drone para explodir o Palácio do Planalto? É isso que o governo está temendo, é isso que o Augusto Heleno está temendo. Os sistemas de proteção devem ser instalados nos palácios do Planalto, da Alvorada e do Jaburu, onde residem e trabalham o presidente e o vice. A abertura do processo de licitação está prevista para o dia 26. De acordo com o edital, os dispositivos devem emitir um alerta sempre que for detectada uma invasão de drones na área delimitada. A partir do sinal de alerta,
O sistema de comando e controle deverá registrar, classificar e acionar o subsistema de neutralização, que deverá ser capaz de interferir diretamente sobre o drone, obrigando-o a descer. O texto explicita que o sistema de monitoramento deve detectar essas aeronaves a uma distância de 100 metros, após o limite delimitado para as áreas dos Palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. Gessi afirma que, no caso da presidência da República, ameaças se tornaram concretas a partir da eleição. Como exemplo, o edital aponta 4 situações em que drones se aproximaram do presidente e do seu vice, por ocasião da fase de transição de governo em dezembro de 2018. A família do atual presidente foi filmada com uso de drones durante momentos de lazer na residência oficial da Granja do Torto, expondo assim a vida privada da maior autoridade da República. O documento cita também o avanço da tecnologia e afirma que o aumento no emprego de drones representa grave ameaça contra infraestruturas críticas, como estações de energia, refinarias, residências e palácios. É isso que tem que ser protegido. Muito mais do que o palácio, as refinarias brasileiras e outros locais estratégicos de segurança nacional. Esse é que tem que ser protegidos. Não o palácio. Quem vai jogar drone no palácio do Planalto? Para que vai jogar um drone no palácio? A Câmara dos Deputados também se prepara para comprar as aeronaves que o GSI quer comprar. Em um editorial divulgado nesta semana, afirma que os equipamentos serão utilizados para reforçar, além de 2 drones que estão orçados em 11.585 cada. O pregão prevê a compra de 2 aparelhos telefônicos, 8 jogos de hélices, carregadores de baterias e cartões de memória. Valor total R$51 mil. O drone é um tipo de aeronave não tripulável muito utilizado na segurança e na indústria cinematográfica e está entrando de vez no setor de serviços. Por executarem ações que até há pouco tempo eram feitas apenas com helicópteros, mas por uma fração do custo, passaram a ser cada vez mais atraentes para diferentes segmentos. Então, o governo vai comprar antidrones. O perigo vem do céu. Planalto busca escudo contra drones. O Globo, este é o Globo, The Globe. Na Folha de São Paulo tem um artigo muito interessante do Demetrio Magnoli, que costuma ser chamado de golpista, e a coluna dele de hoje se chama Lula Livre. Coluna de Demetrio Magnoli chama-se Lula Livre. Não por ele ou pelo PT, mas em defesa de um precioso bem, o Estado de Direito. O STF examinará logo mais as condenações impostas a Lula. Hoje sabemos, graças a Vaza Jato, que os processos tinham cartas marcadas. O conluio entre Estado julgador e Estado acusador violou as leis que regulam o funcionamento
do sistema de justiça. A Corte Suprema tem o dever de preservar o Estado de Direito, declarando a nulidade dos julgamentos e colocando o ex-presidente em liberdade. Sérgio Moro, no Estado de Direito democrático, juízes independentes ignoram o clamor popular, escrevendo sentenças embasadas na lei, informadas por um processo delimitado por formalidades que protegem os direitos do réu. Fora disso, ingressamos no mundo da justiça politizada, que é o de Putin, Erdogan e Maduro. Sérgio Moro agiu como juiz de instrução italiano, uma espécie de coordenador dos procuradores. Mas no Brasil, onde não existe essa figura, não na Itália, onde o juiz diferente profere a sentença. Batman e Robin, Moro e Dallagnol, comparsas, esculpiram juntos cada passo do processo. No Partido dos Procuradores milita também a juíza Gabriela Hart, que copiou a sentença de Moro para fabricar a do sítio, e que num trecho original de sua peça plagiária trata José Aldemário Pinheiro e Léo Pinheiro, nome e apelido da testemunha-chave, como pessoas distintas. Batman, Robin e companhia merecem sentar no banco dos réus, sob a acusação de fraudar o sistema de justiça. Lula livre, não por ele ou pelo PT, mas em defesa de um precioso bem público, de todos nós, ao qual tantos brasileiros pobres precisam ter acesso, o Estado de Direito. Que o ex-presidente seja processado novamente, segundo os ritos legais, e julgado por magistrados sem partido. Esse é Demetrio Magnoli, Lula livre. É importante que o tema Lula livre chegue à sociedade como um todo, não fique apenas do lado do PT, nem do lado da esquerda. É a sociedade toda que tem que compreender, como Demetrio Magnoli compreendeu, que as decisões de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, fraudaram o Estado de Direito, atacaram o Estado de Direito, e o Estado de Direito tem que ser restabelecido. Lula livre, sem exclamação, não precisa de exclamação. É isso que está faltando ao movimento Lula livre. Ele tem que ir para o meio da sociedade civil, para a classe média. Esse grito do Lula livre tem que ser o grito pelo Estado de Direito. Muito importante esse artigo de hoje, Lula livre, de Demetrio Magnoli. Demetrio Magnoli pede Lula livre. É uma manchete. Isto é uma manchete. Lula livre. Aloísio aparece à frente de cobrança de propinas do PSDB em delação da OAS. Léo Pinheiro diz que ex-senador pedia percentuais sobre contratos do governo e da Prefeitura de São Paulo ao partido. Matéria de José Marques e Felipe Bastou, da Folha, e Paula Bianchi, de Intercept Brasil. São novas revelações do Intercept. Suelimar Alves, bom dia. César Fábio Miller, bom dia.
ao negociar acordo de delação com a Lava Jato. Porque o governo do Rio de Janeiro mata uma criança de 8 anos. Chega de Witzel. Witzel é criminoso. Tem que ser interditado. Witzel tem que ser interditado. Meu microfone está com ruído, é isso que vocês estão falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar meu microfone. Queremos nosso Brasil de volta. Saudades do Brasil. Quanta saudade do Brasil. Quanta saudade do Brasil. Aloysio é citado em 4 capítulos como solicitante de repasses em troca de liberação de dinheiro de obras da Prefeitura Paulistana e do Governo de São Paulo. Léo Pinheiro menciona Aloysio sempre como uma pessoa que solicita propina, seja para ele ou para a Serra. Nas campanhas de 2006 e 2010. Márcio Galvão, não é o microfone? Algum problema no áudio? Vocês não estão me ouvindo direito? Os relatos da OAS que implicam Aloysio começam em 2005, logo após Serra ser empossado prefeito de São Paulo. Léo Pinheiro diz ter se reunido com Serra e Aloysio para discutir as obras que a empresa havia iniciado na gestão Marta Suplicy, como a construção da Ponte Estaiada e o túnel da Radial Leste. Após a decisão de continuar a obra contra o empresário, Aloysio chamou em uma sala reservada para conversarem na varanda. Aspas. Na ocasião, solicitou-me uma adequação do programa da obra para que as alças da Ponte Estaiada e do da Radial Leste fossem inauguradas, quando José Serra renunciaria à prefeitura. Solicitou-me ainda o pagamento de vantagens indevidas, no valor de 5%. Ele diz que em 2006, quando Serra deixou a prefeitura e o vice Gilberto Kassab assumiu, representantes da OAS foram procurados pelo novo prefeito para informar que seriam mantidos os compromissos de vantagens indevidas acertados por Aloysio, que continuou como secretário municipal. Uma proposta de delação com depoimentos de Léo Pinheiro foi compartilhada por procuradores no aplicativo Telegram e está no material que foi enviado por fonte anônima ao The Intercept Brasil. Os arquivos foram analisados pela Folha e pelo site. Painel da Folha, por Fábio Zanini. Sinais recentes da nova cúpula da União Europeia, que assume em 1º de novembro, indicam aumento da pressão ambiental sobre o Brasil. Futura presidente da Comissão Europeia, braço executivo do bloco, alemã Ursula von der Leyen, destacou na semana passada que a questão climática estará no coração do seu trabalho. Já o Parlamento Europeu, que teve crescimento de ambientalistas, deve debater resolução cobrando redução do desmatamento em florestas tropicais. Em julho, antes da crise das queimadas na Amazônia,
A União Europeia já havia vinculado sua cooperação internacional a projetos com desflorestamento zero. O Brasil foi convidado a manifestar-se sobre o tema, mas ignorou a oportunidade. Esse tipo de comunicado é observado por clientes e consumidores de produtos brasileiros, diz Guilherme Atia, consultor brasileiro baseado em Bruxelas. É isso aí, vai aumentar a pressão sobre o Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, pam, parará, parará. Brasil, meu Brasil brasileiro. Onde está o Brasil? Membros de partidos de esquerda se encontram hoje na Conferência São Paulo-SUA, no Sindicato dos Engenheiros, para discutir uma agenda comum para a cidade visando a eleição de 2020. Pam 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 param pam 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 param. Nosso Senhor Brasil, Brasil, pam 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 parararara. Mal estar no mundo, escreve Mário Sérgio Conte na Folha Ilustrada. Os bambambãs que se reunirão em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, dia 24, não expressam o estado do mundo. Estão muito aquém da emergência de forças arcaicas e fanáticas, dos vagalhões migratórios, dos uivos de guerra e dos incêndios amazônicos. No máximo, o palavrório de potentados de gravata, de tiranetes travestidos de democratas e de demagogos bem-intencionados, serviria de ruído de fundo para um filme chamado Mal-Estar no Mundo. O Mário Sérgio Conte é um grande pessimista. Sempre foi, sempre será. Ele é aquele cara que, quando tinha um programa de entrevistas, ou ainda tem um programa de entrevistas, ele perguntava assim: ô fulano, qual foi a sua pior desgraça? Ô fulano, onde é que você se fodeu mais? Ô fulano, qual foi o seu grande erro? Esse cara é um pessimista de marca maior, mas escreve bem. A ONU não é órgão representativo nem governante. Desde sua fundação no pós-guerra, suas resoluções estão mais para guardanapos de papel do que para tábuas da lei. Ela está à margem do que é crucial na desordem planetária: a economia e a força militar. Força militar é poder coercitivo. Os Estados Unidos têm 1.300.000 homens e mulheres nas Forças Armadas. O contingente chinês é maior, 2 milhões de soldados. O orçamento militar americano, porém, beira 693 bilhões de dólares e o de Pequim, 177 bilhões. Washington tem 160.000 militares em 150 países. Só na África promoveu 100 operações em 20 países no ano passado. Já a China mandou um punhado de oficiais para o Afeganistão, Camboja, Djibouti e o Tajiquistão. Trump dispõe de 1.600 bombas nucleares. Xi Jinping, 400. A discrepância se explica pela história e pelo papel internacional dos dois países. Potência hegemônica, os Estados Unidos são uma polícia imperial,
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, vencida pelo Exército Vermelho da União Soviética, não da China. Republicanos, aliás, a vitória foi dos dois, não nem só do Exército Vermelho, nem só dos Estados Unidos, nem só da Europa. Foram as três forças unidas que derrotaram o nazismo. Republicanos ou democratas, seus presidentes descem a lenha nos recalcitrantes. O Falcão Reagan invadiu Granada e fez intervenções em El Salvador, Nicarágua e no Irã. Obama, fofa pomba pacifista, liderou 7 guerras extralegais. A República Popular da China, por sua vez, nunca foi expansionista. Seu exército de libertação vigia os países, vigia os vizinhos, sobretudo Índia, Coreia e Japão. Ele é uma força de dissuasão interna. A repressão americana, voltada para o exterior, e a da China para dentro, se projetam na sua tecnologia. Os Estados Unidos são senhores de guerras high-tech, dos mísseis disparados por jatos e drones. Evitam assim combates terrestres e baixas americanas. Morreram 4.500 americanos na guerra do Iraque, contra 160 mil iraquianos. O bombardeio da infraestrutura, 2 milhões de refugiados, metade do povo desempregado e 1/4 das famílias na miséria, inviabilizaram a nação independente. O Iraque é terra de milícias que se digladiam. Seu petróleo e gás estão na mão de firmas americanas. A China está na ponta de lança da tecnologia de reconhecimento facial e de câmeras de segurança. Por meio dela, controla cidades inteiras de forte presença muçulmana. Na economia, também ela posta de lado no covescote das Nações Desunidas. A situação é pavorosa. Um relatório publicado há dias pela OCDE diz que o ano em curso terá o pior PIB mundial desde a crise de 2008. Aquela crise foi um marco. Ainda assim, no ano seguinte a ela, depois de Obama salvar o sistema bancário, Thomas Barnett, teórico entusiasta do imperialismo, fez uma profecia rósea. A África será uma imitação da Índia, que é uma imitação da China, que é uma imitação da Coreia do Sul, que é uma imitação do Japão, que há meio século foi desenvolvido por nós como uma imitação dos Estados Unidos. Previu também que as classes médias cresceriam em todo canto. A globalização sob a égide americana de fato se aprofundou, mas as classes médias foram diminuídas e empobrecidas em favor do acúmulo da riqueza pelas elites. O avanço da mundialização vem arrasando modos de vida tradicionais, empesteia a natureza, desloca populações, provoca o refúgio na religião e gerou milhões de perdedores radicais. O que o status quo mundial quer do Brasil são mercadorias da agroindústria, segurança para investir e repatriar lucros, petróleo e a proteção econômica da Amazônia. É o que diz a nós 230 fundos de investimento que gerem 65 trilhões de reais. Aspas. Estamos preocupados com o impacto financeiro que o desmatamento pode ter sobre as empresas. Bolsonaro e seus militares e juristas, seus milicianos e empresários, seus economistas e pastores, fez sua opção. A de garçom de Trump. Quer que o Brasil sirva os Estados Unidos.
para ver se pega restos do piquenique dos poderosos. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde aonde? Ai, eu não sei porquê, não sei porquê. Meu amor não é segredo, morre de medo do segredo que é você. Tarará. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Sounic, o Diário da Manhã. Muito obrigado por aqueles que se inscreveram, aqueles que não se inscreveram ainda, por favor se inscrevam, por favor compartilhem, por favor deem likes, por favor colaborem com a TV Sounic. As contribuições podem ser feitas de duas formas. Aliás, de três formas. Uma é o Catarse. Uma é o Catarse, com contribuições mensais a partir de R$25, mas eu vou baixar essas contribuições para R$10. A outra forma é o Superchat, onde vocês podem colaborar com qualquer quantia à vontade. A outra forma é a minha conta bancária. Para contribuir na minha conta bancária, por favor, escrevam para mim no meu e-mail alexandersounic@gmail.com, e aí eu passo para vocês o número da minha conta e vocês podem contribuir. Os que não podem contribuir ou não desejam contribuir, podem assistir da mesma forma. Muito obrigado por assistirem. Não fiquem constrangidos os que não contribuem, não é obrigatório, é totalmente voluntário, aberto para todos que queiram contribuir. Os que não podem ou não querem contribuir, podem assistir da mesma maneira, são amigos da TV Sounic da mesma forma. Eu agradeço muito a vocês, gosto muito de conversar com vocês todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Esse foi o primeiro programa de hoje. Logo mais farei mais um programa à tarde. Não sei se farei 2 ou 3 programas, mas geralmente faço mais de um programa, sempre ao vivo, diretamente de São Paulo. Muito obrigado a todos, meus amigos. Até mais tarde. Tchau.